Olá, seja muito bem-vindo. Sabe, tem uma pergunta que é um dos maiores mistérios da nossa vida, né? Como é que a nossa alma se une ao corpo? E quando isso acontece exatamente? Hoje a gente vai mergulhar fundo nesse processo que é fascinante, tudo isso sob a ótica da doutrina espírita. Para a gente entender bem direitinho essa jornada, nosso papo vai seguir 4 pontos principais, tá? Primeiro, o comecinho de tudo, quando essa união começa. Depois, como é que esse processo acontece na prática. Aí a gente vê o que rola durante a gestação. E, para fechar, a gente fala sobre a missão tão importante dos pais nisso tudo. Bom, vamos direto ao ponto, né? Começando pelo começo. Qual é esse momento decisivo quando, afinal de contas, essa união tão incrível entre a alma e o corpo realmente começa a acontecer? Pois é, essa é a grande questão. A pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? E olha, entender esse momento é a chave, é fundamental para a gente começar a compreender quem a gente é e qual o propósito da nossa caminhada por aqui. E a resposta, que vem direto de O Livro dos Espíritos, é daquelas que parecem simples, mas são super profundas. Olha só, a união começa na concepção. Para pensar nisso. Desde o primeiríssimo instante, o elo já está lá. Mas atenção, não é como ligar um interruptor, sabe? Não é, pá, ligou. É um processo. Uma conexão que vai ficando cada vez mais forte ao longo de toda a gestação, até que ela se completa de vez ali na hora do nascimento. Ok, mas como é que essa conexão se segura por 9 meses, né? A doutrina espírita explica isso através de algo chamado laço fluídico. Tenta imaginar assim, como se fosse um fio de luz, sabe? Uma ponte de pura energia ligando o espírito àquele corpinho que está começando a se formar. De um jeito bem simples, é isso o laço fluídico. Beleza. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais. Como é que essa ligação entre o espírito e a matéria funciona na prática mesmo? Vamos dar uma olhada de perto na mecânica desse processo que é fascinante. Esse laço fluídico, então, é a nossa ponte. Ele é feito de uma matéria muito especial. Não é totalmente física, mas também não é totalmente espiritual. É um meio termo. E é ele que conecta o perispírito, que a gente pode pensar como se fosse a roupa energética do espírito, àquele germe, aquele embriãozinho que está começando a se formar. E o mais incrível é que essa conexão vai se apertando, ficando mais e mais forte a cada dia que passa na gestação. Para facilitar, a gente pode pensar nesse processo em 3 grandes passos. O primeiro é a atração magnética. É como um ímã, uma força que atrai aquele espírito e não outro, para o corpo que vai ser dele. Depois vem a ligação do perispírito, que é quando o corpo espiritual de fato começa a se conectar com o embrião. E por fim, a modelagem celular, que é a parte onde o perispírito age como um verdadeiro molde, guiando a formação de cada célulazinha do corpo. Essa ideia do perispírito como um molde é fantástica. Pensa que ele é tipo a planta de uma casa, sabe? Ele já vem com todas as informações de como o corpo físico precisa ser construído, tudo baseado nas necessidades e no que aquele espírito já viveu. E não é um trabalho qualquer não, hein? É uma construção super detalhada que acontece molécula por molécula. Tudo para garantir que o corpo novo seja um instrumento perfeito para a jornada daquela alma. E aqui tem um ponto que é muito, mas muito importante mesmo. Uma vez que essa ligação começa, lá na concepção, ela é definitiva para aquela encarnação. Não tem troca, não tem substituição, o espírito que foi designado para aquele corpo é o que vai ficar. Esse vínculo é sagrado, é único. Certo. Então a gente já entendeu o como funciona do processo, a parte mais mecânica. Mas, e o espírito? O que ele sente durante a gestação? E qual é o papel do ambiente, principalmente da mãe nisso tudo? Como é que ela influencia esse processo? Olha que imagem poderosa que o autor espiritual André Luiz nos traz para a gente entender isso. Ele descreve o útero como um vaso anímico de elevado poder magnético, ou um molde vivo. O que isso quer dizer? Que não é só um órgão físico. É um verdadeiro centro de energias magnéticas que acolhe e também ajuda a moldar o espírito que está chegando. Isso mostra pra gente que o papel da mãe é duplo. Tem 2 frentes. De um lado, o físico, claro. Ela fornece o corpo, os nutrientes para tudo crescer direitinho. Mas, do outro lado, tem o espiritual. Ela também transmite seus próprios fluidos espirituais, sua energia, os pensamentos, os sentimentos, as vibrações dela. Tudo isso funciona como um verdadeiro alimento para a alma daquele ser em formação. E bom, tudo isso que a gente conversou nos leva a um ponto central, a missão dos pais, que é uma responsabilidade sagrada, porque como dá para perceber, eles não são só espectadores assistindo de longe, né? Eles são co-criadores, participantes ativos nesse processo que é divino. A missão dos pais, então, é essa:
manter um ambiente de harmonia, de amor. É cultivar pensamentos e sentimentos bons, elevados. É fundamental entender que as vibrações deles influenciam diretamente o espírito que está reencarnando. E, por fim, reconhecer a maternidade e a paternidade também como um sagrado serviço espiritual. É outra perspectiva, né? A maternidade é exatamente isso, um serviço espiritual sagrado. Um caminho onde a alma se aperfeiçoa, às vezes ao longo de séculos de aprendizado. É uma chance única onde a alma dos próprios pais também cresce, se aprimora, desenvolvendo o amor incondicional, a paciência, a doação. É uma via de mão dupla. E aí a gente chega na nossa reflexão final. Com tudo isso em mente, entendendo a profundidade dessa conexão toda, como é que a compreensão desse processo sagrado redefine o que a gente entende por maternidade e paternidade? Muda tudo? Não muda? Deixa de ser só um papel biológico e se torna uma verdadeira missão de alma. Fica aí o pensamento para a gente levar.